Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos conhecer a fundo uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi. A gente vai conhecer suas tradições e práticas desde os tempos bíblicos e até os dias de hoje. E nós vamos participar de um evento único no mundo que reúne milhares de descendentes da tribo de Levi. A gente literalmente vai ver quem eles são até os dias de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Nós estamos agora do lado do portão de Damasco e a gente vai entrar juntos na cidade velha de Jerusalém, onde vai acontecer o nosso mega evento do dia de hoje. Então vamos lá! Vamos começar com quem são as 12 tribos de Israel. A história começa com os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó vai ter 12 filhos homens. Vocês podem ver os nomes deles escritos aqui e cada um deles vai dar origem a uma das tribos. A única exceção vai ser a tribo de José, que vai se dividir em duas tribos que vão ser chamadas Menassé e Efraim. Mas hoje a gente vai se focar na tribo de Levi e os seus descendentes, os levitas. Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia, e os descendentes dele vão formar uma tribo diferente de todas as outras tribos, porque eles vão ser escolhidos para fazer os serviços a Deus e serem os sacerdotes para todo o povo de Israel. E quando termina a escravidão no Egito, finalmente o povo de Israel pode voltar e reconquistar a terra prometida, e a terra vai ser dividida entre as 12 tribos. Porém, justamente Levi, por serem tão diferentes, eles não vão receber terras por herança. Por quê? Porque a própria Bíblia nos diz que Deus vai ser a herança deles. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Eles sim receberam 6 cidades, que estavam espalhadas, e são Golã, Ramot, Bessor, Kedesh, Shem e Hebron. E justamente eles estavam tão espalhados e não receberam terras porque eles deveriam fazer os serviços para Deus, para todas as tribos de Israel, por isso eles tinham que estar entre as 12 tribos e eles não deveriam se dedicar à agricultura como os outros. Então, como eles se sustentavam? Eles eram sustentados pelo dízimo, como está escrito em Números. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança. Quando o povo sai da escravidão do Egito, eles constroem o tabernáculo, que é uma espécie de um templo móvel, e dentro dele ficava a Arca da Aliança e dentro dela as tábuas da lei. E esse tabernáculo acompanha o povo de Israel durante os 40 anos no deserto e depois também na entrada à Terra Prometida, e mais tarde vai se construir finalmente o Templo de Jerusalém, que vai durar mais de 1000 anos. E os levitas vão ser aqueles que vão construir o tabernáculo e o templo, vão fazer a manutenção deles, eles também vão servir como os guardas do lugar, eles vão cantar os salmos e também eles vão ter trabalhos fora do templo de Jerusalém, como por exemplo eles vão ser juízes e professores. E quem pertencia à tribo de Levi era o próprio Moisés e principalmente o seu irmão Arão. Arão ele vai ser escolhido como o primeiro sacerdote do povo de Israel. E por isso a gente conhece ele em hebraico como Aaron HaKohen. HaKohen quer dizer o sacerdote. E no judaísmo o sacerdócio é hereditário. E por isso os filhos, os netos e os bisnetos e assim por diante
de Arão vão ser os sacerdotes do povo e por isso eles são chamados até os dias de hoje como Cohen, como sacerdotes. Um ponto importante é que Arão não é o primeiro sacerdote do mundo, houveram outros sacerdotes antes dele, um famoso é Malquitzedek. Mas a gente tem que lembrar que Arão é o primeiro sacerdote do povo de Israel propriamente dito. Então, nós temos a tribo de Levi e dentro da tribo de Levi tem uma família específica que é a família de Cohen, que são os sacerdotes propriamente ditos e são descendentes de Arão, o irmão de Moisés, e eles faziam os principais serviços do templo, por exemplo, os sacrifícios animais, que já não existem mais hoje em dia. Eles tinham roupas especiais, como vocês podem ver, e dentro dessa família era escolhido o sumo sacerdote e essas aqui são as roupas dele. Apesar de ter uma divisão entre tribos, todo mundo é parte de só um povo e todo mundo pode se casar também de uma tribo para outra. E aí como fica? Sempre fica pelo lado do esposo, pelo lado paterno. Por exemplo, se uma mulher da tribo de Levi se casasse com um homem da tribo de Judá, ela ia passar a ser contada como parte de Judá. Nos tempos do rei Davi e do rei Salomão, a família de Arão tinha se transformado em uma família enorme e por isso ela estava dividida em 24 grupos, em 24 clãs. E eles estavam muito bem organizados, porque cada um sabia em que semanas eles deveriam servir no Templo de Jerusalém, com exceção das grandes festas bíblicas. Porque na época das grandes festas, por exemplo, a semana que a gente está agora, que é a Semana de Tabernáculos, todos se reuniam e serviam juntos aqui em Jerusalém. Mas tudo vai mudar no ano de 70 depois de Cristo, quando os romanos vão destruir o Templo de Jerusalém. E isso vai ser um choque e um trauma para todo o povo de Israel, mas principalmente para os levitas e para os Cohen, que vão perder agora parte das suas funções, as suas funções principais, mas não todas. E finalmente chegou o momento de falar dos levitas e dos Cohen nos dias de hoje. Até os dias de hoje nós sabemos quem são essas famílias e eles têm direitos e deveres diferentes do resto do povo de Israel. E a pergunta que não quer calar, como a gente continua sabendo quem são essas famílias, mesmo passados 2000 anos? Quando o Templo de Jerusalém é destruído e queimado, os pergaminhos e boa parte das escrituras que estavam dentro do templo vão ser destruídas. Mas tinham cópias também em outros lugares, aqui na Judeia, na Galileia e inclusive fora de Israel. Uma dessas cópias foi encontrada inclusive no Iêmen, com a lista dos 24 grupos de Cohens e onde cada um deles morava. Além disso, os Cohen e os levitas são demarcados de muitas maneiras no cotidiano das comunidades judaicas. Por exemplo, nos sepulcros. O sepulcro do meu avô materno, que é Cohen, no sepulcro dele vai ter esse símbolo. O símbolo das mãos é o símbolo da família de Cohen. A mesma coisa se ele fosse levita, estaria escrito que ele é levita. Nos certificados de casamento vai estar claramente demarcado quem é Levi, quem é Cohen e quem é parte do resto do povo de Israel. E esses certificados são obrigatórios. Então eu posso buscar o meu certificado, ou o certificado dos meus pais, o certificado dos meus avós e assim por diante. Até os dias de hoje se fazem leituras públicas da Torá, dos pergaminhos, todas as segundas, quintas e sábados. E as pessoas são chamadas ao púlpito para ler para a congregação. A primeira pessoa a ser chamada vai ser sempre um Cohen, um sacerdote. Depois vai ser um levita e depois todo o resto da congregação também é convidado a participar.
Isso quer dizer que se tu vai numa sinagoga, se tu frequenta uma sinagoga, tu sabe muito bem quem são os Coens, quem são os levitas e quem é parte do resto da congregação. E isso quer dizer que também não só as pessoas sabem a que família pertencem, mas o resto da congregação sabe um do outro. Hoje em dia se calcula que existam 600 mil levitas, entre levitas e Coens, claro. E isso representa 4% da população judaica do mundo. E uma coisa impressionante que se fez com parte dessas 600 mil pessoas é testes genéticos. E aí se pode comprovar um pouco melhor a ancestralidade deles. Vamos agora conhecer um pouco dessas pesquisas. O título e as funções do Cohen passam de pai para os seus filhos homens e da mesma maneira passa o cromossomo Y. E isso quer dizer que a gente tem uma maneira genética de analisar as origens dessa família. Um estudo pegou o DNA de Coens que vivem em diferentes lugares do mundo e se viu que a maioria deles tem 7 marcadores genéticos incomuns no cromossomo Y. E isso comprova que eles têm um ou mais ancestrais em comum. E como a gente conhece pela Bíblia, a Bíblia nos diz que esse ancestral em comum era Arão, o Cohen, Arão, o irmão de Moisés. E agora eu tô super animada e super emocionada, porque a gente está indo para Birkat HaKohanim, para a bênção arônica, para a bênção sacerdotal. Vocês lembram que a gente comentou que na época das grandes festas, inclusive tabernáculos, os sacerdotes se reuniam em Jerusalém? Isso continua acontecendo todos os anos em tabernáculos. Milhares de descendentes de levitas e coens vêm a Jerusalém e eles vão fazer juntos a bênção arônica do livro de Números, a mesma oração que eles faziam há 3.000 anos atrás no primeiro templo de Jerusalém e também no segundo templo de Jerusalém. A gente vai ver literalmente um pedaço da história bíblica viva e que continua acontecendo. Vamos agora ver pessoalmente os levitas e os coens. Vamos lá! Essa bênção era feita no templo de Jerusalém, mas já que o templo foi destruído, onde ela é feita nos dias de hoje? Ela é feita no Muro das Lamentações, que é uma parte que restou do segundo templo. Antes de a gente ir para o Muro das Lamentações, eu quero mostrar uma coisa rapidinho para vocês. Vejam aqui atrás de mim essa cabana, ou como a gente chama em hebraico, sukkah. Ela é parte da celebração da festa bíblica de tabernáculos. Essa é uma das 7 festas bíblicas principais e dura 7 dias e relembra os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Antes das orações se faz um lavado de mãos tradicional. Aqui a gente pode ver algumas pessoas já se preparando e inclusive também às vezes levitas vêm lavar as mãos de coens, como era na época do próprio templo. O Muro das Lamentações é separado entre homens e mulheres. Hoje a gente vai ver o lado dos homens, porque são os homens coens e os levitas que fazem toda a preparação e a cerimônia. E já tem milhares deles reunidos aqui agora, e daqui uns minutinhos eles já vão começar a bênção arônica.
E aqui do Muro das Lamentações, que é parte do Templo de Jerusalém, eu quero me despedir de vocês. Lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal e a gente se vê na próxima.